Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daniele Ourives sobre um tema, minha gente, que preocupa muito a todos nós em geral, que são as questões relacionadas ao suicídio. A gente sabe que os índices de suicídio são grandes e a gente gostaria de entender um pouco melhor o que é que está acontecendo. Sim, e eu acho também importante falar que os índices são grandes e existem muitos casos subnotificados justamente pelo tabu. Então, assim, parece que o suicídio é algo que fracassou, a sociedade que fracassou, a fé da pessoa que fracassou, porque ainda está nesse lugar de tabu, que é como se a pessoa tivesse desistido da vida. Mas eu acho importante falar que justamente a pessoa estava sofrendo tanto e muitas vezes não teve acesso a uma entrevista, a um material, a sentir que podia ser acolhida por alguém ou por algum órgão, que ela foi e cometeu o suicídio, né? A ideação suicida está nos pensamentos, né, suicidas, está nos comportamentos, quando a pessoa começa a verbalizar, não tem mais sentido viver, a minha vida só fazia sentido quando eu estava casada, ou quando meu filho estava vivo, ou quando eu tinha os meus pais, ou quando eu tinha um cargo X, um cargo Y, ou quando o partido A ou B estava no poder, porque, né, nós somos seres biopsicossociais, então tá tudo atrelado. Então, quando a pessoa começa a verbalizar essa angústia, já é um sinal de alerta. E o suicídio não tem classe social, não tem crença, não tem credo, não tem orientação sexual. Todos nós, idade, gente. Não tem idade. Até também uma coisa preocupante, as crianças, né, com esse acesso exacerbado às redes sociais, sem muitas vezes um controle dos pais ou responsáveis, tem desafios, né, que faz atenuar esse comportamento suicida. Então, assim, o alerta está para todos, em todas as camadas sociais. Como que a gente conversava um pouquinho sobre isso até antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista oficialmente, né? E a gente se perguntava o seguinte: como é que a gente consegue identificar uma pessoa com essa tendência? Porque ela não acorda de manhã e fala, hoje vou acabar com tudo. Não é dessa forma que acontece. Quais são os sinais que a gente pode identificar? Porque nem sempre a pessoa é suicida. Quantas vezes, meus amigos, nós somos surpreendidos, não é? Mas como assim tal pessoa chegou a esse ato extremo? Era uma pessoa bem-sucedida, aparentemente, era uma pessoa que vivia bem, não sofria nenhum mal, não tinha doença alguma. Como que isso aconteceu? Em que momento isso surgiu? Nós já fomos surpreendidos por situações assim. E eu queria, se possível, doutora Daniele, que a senhora nos desse um norte, sabe? Para que a gente pudesse, de alguma forma, identificar algum sinal de ajuda, porque esses sinais são emitidos. Sim. E muitas vezes a gente não percebe. Sim, é silenciosa, né? Estávamos comentando antes que essas doenças psíquicas não é como se a gente luxasse um joelho, torcesse um pé, que é algo físico, né? Portanto, a depressão, a ansiedade tem os sintomas físicos, né? Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre, mas não tem um exame, né, que vai falar essa pessoa está com ideações suicidas, essa pessoa possivelmente está correndo um risco de vida. Então fica mais difícil da gente identificar. E o que acontece? Se a pessoa tinha um estilo de vida, um tipo de rotina, e aquelas coisas que eram costumeiramente feitas começam a perder a graça, ou ela já não consegue ter aquela rotina por algum motivo, né? Isso já é um sinal de alerta. Por exemplo, a pessoa jogava tênis, não gosto mais de jogar tênis, não vejo mais graça naquela roda de amigos, não me sinto mais bem em tomar um café que eu sempre tomava, ou estar em ciclos, né, que eu costumava estar. O isolamento é um sinal? O isolamento. E também parar de fazer atividades que geravam algum tipo de prazer. São sinais, existem fases e fases, mas quando aquilo ali começa a virar uma rotina, né? Não quero ir, aquela pessoa perdeu a graça, é um sinal. Essa perda brusca de um status social, né? Também é alguma coisa. Como que a pessoa vai elaborar aquela perda? Porque nós, em vida, vivemos muitos lutos. Lutos pelo fim de um relacionamento, por um status, por uma condição financeira, enfim. E a gente precisa elaborar esse luto.
Só que antes de elaborar, a gente precisa validar. Então, eu acho importante falar. Se nos afeta, pera lá, a gente está sentindo. Por que não validar? Né? Por que não buscar trocar? Sentir que é possível a gente compartilhar com as pessoas o que a gente está sentindo. E também tem um dado que é importante falar. Quando uma pessoa se suicida, 6 pessoas são afetadas. Porque é aquela coisa, o que eu podia ter feito? Podia ter escutado essa pessoa? Podia ter orientado? Muitas vezes a gente não sabe. Aquela angústia, a pessoa vai e não quer, digamos assim, assumir que algo ali, ela perdeu o controle. Porque é muito difícil, né? Nós, naturalmente, a gente quer controlar a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas relações. E parece que quando algo sai do nosso controle, parece que a gente fracassou. Então, é possível que a gente identifique a partir desses comportamentos que antes não eram vistos. Então, a gente realmente ser mais atento com o outro e não ter uma empatia só em setembro, né? Que eu bastante na tecla. A empatia de verdade é aquela que a gente nos afeta pelo que o outro está falando, não só tá. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais atento. E se a gente não consegue, indicar, né? Uma terapia, uma ajuda psiquiátrica, grupos, né? Ou mesmo na sua rede de apoio, falar, eu não preciso de terapia, eu não preciso de psiquiatra, mas você ter na sua rede de apoio uma pessoa que verdadeiramente você se sinta validado. Tem eu gosto sempre de citar isso, né? Porque é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, muito querida, eu gosto muito dessa frase dela, que ela dizia assim, que a pior doença do mundo, ela que, né, cuidava muito de doentes na Índia, a pior doença do mundo não é tuberculose, que era o mal da época, né? Mas é a sensação de não ser querido. Sim, de não ser bem quisto. De não ser bem quisto. Essa é a pior doença do mundo. E eu acho essa frase dela de uma profundidade, doutora Daniele, porque daí ela acaba justificando várias questões. As questões relacionadas ao suicídio são muitas, né? Depressão, a gente até colocou aqui algumas, traumas emocionais e todas essas que vocês conhecem. Mas nós citávamos uma, e aí quando a senhora fala, a perda de status ali na sociedade. Gente, dívidas. Dívidas é uma coisa que destrói famílias. E ela destrói de uma hora para outra. Sim. Não é? A pessoa ela não é mais provedora da casa. Então, com isso, vai-se embora ali o respeito na mente dela. Vai-se embora ali o respeito, vai-se embora ali qualquer tipo de afeto. Já não é mais aquela pessoa querida, porque deixou de prover, né, as necessidades daquela casa ou daquela família. Como é que se ajuda alguém nesse estado? Sim, a gente vê esse status social, né, é como se fosse um prestígio. Então, quando a pessoa não consegue mais prover como ela fazia há anos, ou em uma condição, né, socialmente diferente, porque nós somos condicionados a isso, as coisas podem mudar. E ela vê que algumas pessoas sim se afastam, ou que ela não consegue mais proporcionar o conforto, né, que proporcionava para a família, dá aquele baque de onde é que eu falhei para isso aqui não funcionar como funcionava. Então, muitas vezes ela não se sente apta a buscar saídas e o suicídio acaba culminando aquela situação de muita angústia. E também é importante falar, muitas vezes a pessoa pode planejar, né, escrever carta, pensar, comprar medicação, mas o suicídio, na maioria das vezes, vem naquele momento de impulso, naqueles 10 segundos que podem combinar. Mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa tá até em processo terapêutico, tá fazendo os devidos acompanhamentos, mas são aqueles 10 segundos. Do que? De tipo, eu não vou conseguir proporcionar isso aqui pra minha família, olha o que eles estão passando por minha culpa. E também é muito injusto, né? A pessoa que se culpa pelo insucesso ou pelaquela fase momentânea que estão passando, como se fosse... Todos nós estamos fadados a passar. Todos nós. E também tem aquela questão da expectativa, né? Quando a gente projeta a nossa vida, a gente projeta assim, daqui 1 mês, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E muitas vezes a gente está fazendo o que, né, nos cabe. Mas existem outras variantes. E muitas vezes a gente precisa estar um pouquinho mais consciente dos processos que estão à nossa volta. Hoje a gente está aqui, mas amanhã a condição pode ser outra. E a gente pode ficar triste, a gente tem que validar. É o que eu falo, é porque é romantizado, né? Que a gente tem que estar sempre feliz, sempre amando o outro. Mas não, tem momentos que a gente não quer amar ninguém, que a gente tá com raiva de todo mundo. E tá tudo bem. Que a gente fica, né, contestando as nossas escolhas. Mas isso
A gente refletir, elaborar, pensar o que eu posso fazer disso aqui pra frente. Daniele, você citou agora, assim, olha, a maioria dos suicídios acontece em 10 segundos. É aquele momento que vem, a pessoa às vezes até citou, tá em tratamento, coisa e tal, mas tem aqueles 10 segundos. Gente, como é que a gente lida com esses 10 segundos? Nós que estamos, que a gente está aqui na volta. Como é que a gente age em 10 segundos? Sim. Sabe, em alguém que está passando por uma situação como essa? Sim, por exemplo, ainda é muito comum as pessoas que se jogam da ponte, se jogam, e aquela coisa, às vezes a pessoa tá no quarto dela, às vezes ela tá no carro dela indo pro trabalho, o sofrimento, existe algum gatilho ali que aconteceu que a pessoa não conseguiu suportar. É também a gente como sociedade, como família, como rede de apoio muitas vezes, é entender que aquilo ali foi o que fez a pessoa aliviar daquele sofrimento e não nos culpar. Porque assim, quando alguém passa por isso, não é que nós falhamos como rede de apoio, foi o jeito que a pessoa soube administrar tamanho sofrimento. Então, é o que eu costumo ter muito na tecla, não é que a pessoa fracassou ou que nós fracassamos. Tava tão insuportável para aquela pessoa lidar com tudo aquilo que foi o meio que ela conseguiu de aliviar o sofrimento. Então, é a gente pensar, existem gatilhos, né? Existem pessoas que têm tendências suicidas que não podem ter acesso à medicação, que a gente precisa ficar um pouco mais vigilante, que a pessoa não tá bem, então por que a pessoa tá ali dirigindo, né? A gente buscar estratégias dentro do dia a dia de cada um, para a pessoa se sentir acolhida e sentir que não é que ela perdeu a autonomia, mas que no momento ela não tá sabendo gerir as emoções dela. Então a gente pode ficar alerta, mas lembrando que não nos responsabilizarmos também, porque a gente pode ficar preocupado, a gente pode oferecer todo o aparato para a pessoa ficar um pouco mais assistida, mas esses 10 segundos muitas vezes pode ser no banho e a gente não vai ter esse controle. O que nós não podemos fazer com alguém que está nessa condição? Falar bem assim, tudo bem, eu já passei por isso passa. É realmente falar, eu entendo que tá difícil. Ou assim, eu não consigo entender o que você tá falando, mas eu tô aqui. Então eu acho que se nós validássemos os outros, a gente vive numa sociedade que é muito competitiva. Chega aqui falando, eu tô com dor de cabeça. Ai, mas eu já tive uma enxaqueca. Nossa, eu tive um acidente de carro. Não, compete até nos problemas. Principalmente nos problemas, aí a gente cai nessa de não validar o outro. Falar que isso vai passar, que isso é frescura, que isso é falta de Deus, que a pessoa não vai ter coragem, que quer... É uma coisa assim que dá até arrepio quando escuta. Que quem quer se matar não fica falando. Vai lá e faz. É uma violência escutar isso. A pessoa está num processo depressivo, está num processo ansiogênico, que as pessoas também muitas vezes não dão valor devido à ansiedade. A ansiedade é algo que paralisa, você pensa em cenários catastróficos que você não vai dar conta, você tem sintomas físicos, né? Geralmente na depressão e na ansiedade. Então você escutar que você está sofrendo, quem está sofrendo vai lá e se joga da ponte, não fica aí anunciando que vai fazer isso, quer chamar atenção. Pera lá. Você pode até achar, mas não verbaliza isso. Eu costumo falar assim, se você não vai ofertar um apoio real, às vezes o silêncio é um conforto que você oferece para o outro. A questão da falta de fé, que é uma coisa também que as pessoas falam muito, né? Você está precisando de Deus, né? Eu acho importante, doutora Daniela, pontuar, e aí a senhora tem toda a propriedade para fazer isso, que é doença. A nossa mente adoece, a nossa alma adoece. Sim. E aí a gente precisa de coisas para melhorar essa condição. Sim. Sabe? Que às vezes a intervenção... É claro, gente, entendam que a gente não está minimizando em forma alguma a fé, ao contrário. Até porque ela se faz necessária para a gente regular... é a fé que sustenta, é ela que... né? As nossas emoções. Sim. Mas eu costumo falar assim para os meus pacientes, né? É muita coisa colocar isso na conta de Deus, né? Por favor. Então, assim, se a gente for olhar para essa ótica, Deus capacitou psiquiatras, psicólogos, rede de apoio. Então, assim, é injusto até com Deus e com a nossa crença colocar tudo na conta dele. Então, quando você vê alguma pessoa sofrendo, fala, isso aí é falta de Deus, tem que rezar mais, tem que ir mais à igreja, tem que orar, tem que jejuar. Você está sendo mais uma pessoa que está corroborando com o sofrimento da pessoa. Porque se a pessoa acredita em Deus, ela tem uma ponte ali com ele. Tá difícil para ela também manter essa relação, porque quando você tá com depressão ou qualquer questão psíquica, você tá esgotando também as suas forças ali em tudo. É na questão medicamentosa, é na sua fé,
É na sua terapia, é na atividade física, que também é um regulador emocional muito importante, são muitos pilares. São nas relações sociais, é no trabalho, então pera lá. Tá tudo caminhando. Se você começa a perder a fé um pouquinho cada dia nisso, escutar de outra pessoa que você não tem fé suficiente chega a ser cruel. Então não é falta de Deus. Às não vezes é. se mata achando que vai ficar com Deus. Exatamente. Achando que você vai ter a salvação, né? E não é sobre isso. Não é sobre Não isso. é sobre isso. Quando a questão da depressão, quando é que a depressão ela chega a esse ponto, ela evolui até essa sensação de perda de vida? Sim, a depressão, né, eu acho importante falar, é normal a gente ficar triste. Existem dias e dias que a gente tá melhor, pior, existem situações que condicionam realmente se a gente tá mais apto ou não a ter a nossa rotina. A depressão é quando a tristeza nos paralisa. É quando a tristeza, a gente começa a se questionar. Será que vale a pena eu levantar da cama hoje? Será que eu faço falta para minha família? Será que eu preciso me alimentar? Será que eu preciso tomar banho? Então, assim, são coisas que nos paralisam. Então, a depressão e a ansiedade, porque a ansiedade também é algo normal, nato em todos nós. Mas quando ela nos paralisa e nos impede de fazer algo rotineiro que a gente quer muito, pera lá, tem algo errado aqui. Como que eu vou manejar esse sentimento? Que daí ela vem e paralisa e faz com que a gente se entristeça e se angustie ainda mais, fique mais melancólico. E aí pode ser um dos primeiros sintomas que lá na frente, que eu costumo falar que é uma linha do tempo. A ideação suicida não começa assim. Ela começa em pequenos sinais que a gente pode estar atento verdadeiramente ao outro ou aos nossos processos mesmo. A gente ser um pouquinho mais consciente na nossa rotina, que geralmente é muito agitada, mas a gente começar a pontuar o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente está deixando de fazer. A gente vê um grupo de pessoas, doutora Daniele, que é assim, é esse pessoal da nossa idade mesmo, né, da gente que está ali numa idade ainda produtiva, né, que trabalha aquela coisa toda, o cotidiano. A gente vê esse grupo aparentemente mais vulnerável a essas questões, até pelos enfrentamentos que nós todos, eu tenho as minhas lutas, vocês aí tem as lutas de vocês também, e não é fácil, né? Não. Então, assim, a gente observa mais esse grupo, tem a tendência de observar mais esse grupo de pessoas, né? Mas aí a gente vê também um outro grupo onde a questão do suicídio também é presente, e aí eu vou falar a questão do adolescente, da criança, do adolescente, e um outro grupo que é o grupo de idosos. E aí eu gostaria, depois a gente vai ali para os idosos, eu gostaria que a gente avaliasse agora um pouquinho os sinais com relação às crianças. Que comportamento do adolescente, do jovem, da criança identifica uma tendência como essa, doutora Daniele? Então, nós vivemos, né, nessa era do checklist. O que seria isso? Eu preciso, sei lá, jogar esse jogo online, eu preciso ter uma boa relação com os meus pais ou não, né? Porque também tudo entre os jovens, as crianças e os jovens, é a questão que viralizou. Então, por exemplo, eu não consegui tirar 10 na prova, vou ser a decepção dos meus pais, ou os meus pais estão trabalhando muito e não me dão atenção. Então, assim, você já deu o checklist, tô triste com aquilo ali. Meus pais não me dão isso aqui que eu acho que eu preciso para poder me enquadrar a esse grupo de adolescentes que eu convivo, ou crianças que eu convivo. Então já começa a ficar naturalmente se sentindo fracassado. Às vezes a criança tem 11 anos e já verbaliza, eu sou fracassada, não vou ser nada na vida, não vou conseguir ser o que os meus pais esperam, não vou conseguir atingir nota X ou Y, não vou conseguir estar em relações que eu acho que eu deveria estar, não vou conseguir namorar, não, várias coisas, não vou conseguir fazer a dancinha que fulano de tal consegue. E aí ele começa a entrar nesse bolo, né, de problemáticas mesmo, e não se vê, digamos assim, digno de sair dele e viver uma vida conforme o que é a sua realidade. Porque é que eu bato bastante na tecla do checklist. Nós, mulheres, a gente precisa, com 30 anos, ser casada, a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser ativa na nossa profissão, a gente precisa prover, a gente precisa enfim, ser fiel a 20 pautas que talvez nem façam sentido pra gente. A mesma coisa com a criança é com o idoso.
O idoso de sucesso é aquele que chega com seus 65, 70 anos, com uma família doriana. No mínimo 3 netos. No mínimo 3 netos, com sucesso, que já conheceu o mundo inteiro, que não tem dívida, nunca ouvi nem falar, passo tudo no débito, não preciso nem fazer conta com nada. Eu quero ser uma velhinha assim, pronto, falei. Preciso ir pra academia, preciso ter a minha libido lá, em cima, pera lá. E a realidade? Então a realidade vem para qualquer fase da vida, e se você não tá na rede social ainda dando palco para tudo isso, quem que sofre na rede social? Quem que é feliz em feed de Instagram? E isso já tá atingindo aos jovens, às crianças, aos pais que possivelmente não conseguem tá ali, né, dando conta de todas as demandas do filho, que cada dia é uma coisa, cada dia quer uma coisa, cada dia quer estar em um lugar. Então, assim, é muito cruel. O fator da solidão pesa pro idoso? Muito. O idoso, geralmente, ele quer envelhecer ao lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos ali, né, debaixo da sua asa, digamos assim. E quando perde, precocemente, né, esse parceiro de vida, essa parceira de vida. E quando os filhos começam a fazer escolhas que você não concorda. E quando você, a vida inteira, foi a voz que era escutada pelos seus filhos, pelos seus familiares, e você começa a ser invalidado. Tipo, você não sabe do que você tá falando. Isso é um sofrimento enorme, enorme. E a pessoa mais velha, ela tende a não... Aí que tá, a pessoa mais velha, ela tende a não validar o que ela sente. Ela acha que tudo são processos naturais, que é assim mesmo, mas não precisa ser assim mesmo. Então o idoso é assim, nossa, sei lá, meu filho me tirou de campo, sei lá, a gente tem uma empresa junto, mas meu filho não me valida mais nada, tô sentindo que eu sou um peso morto ali. Isso é um sofrimento enorme. Ou seja, a minha voz foi ouvida durante 50 anos da vida do meu filho, agora não é mais? Queria que a senhora deixasse aqui uma falinha para as pessoas que estão passando por situações complicadinhas, difíceis de resolver sozinhas. Sim, eu acho importante falar que a fala cura. Então muitas vezes a gente não dá o devido valor a isso aqui, a fala, a se permitir se escutar, que é muito difícil, né? A nossa mente faz muitos ruídos. Então, assim, existem lugares, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188, o número que existem pessoas capacitadas 24 horas por dia, durante o ano todo, que estão lá para acolher, para dar os devidos encaminhamentos. Aqui em Cuiabá nós temos vários projetos em faculdades, né? Se a pessoa não tem condição, porque também a gente sabe que a terapia ainda é vista como algo de luxo, né? Que não faz parte da nossa saúde como um todo. Então, as faculdades aqui de Cuiabá é a UFMT, né? Que é pública, e as faculdades privadas oferecem esse serviço, né, de psicoterapia e algumas consultas até com psiquiatra. Tem os CAPSIs, tem os consultórios particulares que muitos profissionais, inclusive a gente atende por um valor social para aquela pessoa que está em sofrimento psíquico. Então é possível combinar um valor que o valor não seja impeditivo para que a pessoa ingresse nesse processo, e que se assim, eu não consigo falar, eu ainda acho que eu não consigo, busque os seus apoios nas suas redes de apoio, um familiar, um amigo, mas sempre importante falar, pessoas que validem, não pessoas que vão competir problemas com você ou que você vai se sentir acuado. Uma questão, enquanto a senhora falava, eu fiquei pensando acerca do preconceito que as pessoas têm em dizer que buscou um psiquiatra, em dizer que buscou ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Por que existe tantos preconceitos com esses profissionais? Aliás, não é com os profissionais, né? Deixa eu corrigir isso. Preconceito com a necessidade desses profissionais. É um tabu ainda, né? Porque nós da saúde mental, a gente está muito estigmatizado como médicos de louco, né? Terapeutas de louco, que só busca ajuda quem já está assim, né, erroneamente na loucura, no delírio. E não, né? A saúde mental, ela, bem como qualquer outro campo da saúde, ela merece cuidado, ela merece validação,
Não vai ficar na terapia para sempre. São processos. Às vezes você pode buscar a terapia por um momento pontual que você está passando na sua vida. Uma transição, né? Por exemplo, as mães, né? Que eu sou psicóloga perinatal também. Esse momento da maternidade pós-parto é real. Real e assim, muito silenciado. Maléfica também. Muito silenciado, porque o que acontece? É dito, né, que mãe é aquele amor santificado, mas as pessoas esquecem de contar que é um momento novo da vida. São 1001 hormônios ali ao mesmo tempo. Então, assim, por que a gente não escuta essas mães, esses pais, essas novas constituições de família? Então, assim, existe esse preconceito porque as pessoas acham que é tudo a toque de caixa, né? Que a nossa vida, ela é uma receita de bolo. Que, ó, com tantos e tantos anos, você tem que passar por isso, sentir isso. Mas sentimento a gente não controla. E principalmente o sentimento do outro para conosco a gente não controla. Malemar, a gente consegue controlar os nossos processos. A gente não controla sentimento. Então, acho importante pontuar que muitas vezes há esse preconceito, porque há muito tempo atrás foi estigmatizado que nós somos médicos de louco. E assim, não. Estamos aqui para a sociedade, para toda e qualquer pessoa que deseja ter qualidade de vida, presença na sua própria vida e consciência durante seus processos. E é muito difícil, né? Eu falo, as pessoas vão na terapia achando que é uma delícia. Gente, é muito difícil escutar. E a gente se responsabilizar pelos nossos BOs requer muita coragem também. Requer muita coragem. Portanto, meus amigos, que vocês tenham a coragem, viu? De lidar com os próprios BOs. Isso. Doutora Daniela, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco, viu? Muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Eu espero que você aí do outro lado tenha se sentido encorajado. E não tá sozinho no barco, viu? Tá todo mundo ali, ó, para e passo. É isso. Para e passo, porque a gente vive realmente num mundo bem doente. E precisamos não ser mais uma sociedade tão adoecida. Meus amigos, não vão embora, viu? Sem antes se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho para que vocês fiquem sempre ligados nas nossas notícias. Dá uma passeadinha também no nosso site que tem assuntos novos por lá. Quanto a nós, é aquilo. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.